Eu sou a Priscila Laranjeira e eu faço parte do Conselho de Pastores e Ministros do Estado de Minas Gerais. E é um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho uma palavra para você, mas antes eu quero convidar você para participar de uma das reuniões do Conselho. Elas acontecem sempre nas últimas terças-feiras de cada mês, às 8 da manhã com o café da manhã e é encerrada com o almoço. No meio disso tem palavra, tem comunhão, tem muito ensinamento. Participe. Olha só, eu não sei nadar até hoje, acredita? Eu sei boiar, dou umas braçadinhas, mas nadar mesmo eu não sei não. Mas eu aprendi que se eu estiver me afogando e aparecer bombeiros ou alguém melhor que eu na natação para me socorrer, eu devo tentar ficar o mais calma possível. Ou seja, eu não devo atrapalhar o meu Salvador. Quanto mais eu fico calma, mais eu facilito o trabalho. Lucas, que não foi um dos discípulos de Jesus, um médico amado, um evangelista nato, e ele registra a história do bom samaritano. A história conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Primeiro erro, Jerusalém é uma cidade onde não há bichos impuros, não há mau cheiro, é uma cidade no alto, é uma cidade aprazível, uma cidade de pedras brancas onde o sol bate e tudo brilha. E ele descia dessa cidade para a cidade de Jericó. Jericó ficava perto das cidades refúgios, onde haviam ladrões e salteadores. E foi um desses ladrões, um desses salteadores, que atacou o nosso personagem. Ele foi espancado, sua roupa foi retirada e levada, e ele ficou à beira da morte. Naquele caminho passaram 3 personagens. E aí que vem a nossa pegadinha aqui. Nós precisamos entender o que cada um fez ou deixou de fazer e por que eles agiram dessa forma. O primeiro personagem que passou pelo homem ensanguentado, moribundo, caído à beira do caminho, foi um sacerdote. Provavelmente ele estava descendo de Jerusalém, depois de celebrar o seu ofício, para ir para sua casa. Ele ainda trajava suas vestes sacerdotais. E o sacerdote, ele não podia tocar em cadáveres, não podia tocar em sangue. Então, o que a Bíblia conta? Que o sacerdote passou ao largo. Ou seja, sendo um cumpridor da lei, ainda assim ele deixou de socorrer, de amar o seu próximo. A segunda pessoa que passou foi um levita. A Bíblia diz que, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Porque o levita, que não tinha as mesmas regras que o sacerdote, deixou de prestar socorro àquele homem machucado? Porque o levita seguiu o exemplo do seu líder. Vendo que o sacerdote não prestou socorro, ele também não prestou. Interessante, né? Às vezes a nossa liderança é excelente, é amorosa, cuidadora, prestativa, compassiva e nós não seguimos o exemplo. Mas aí o líder vai dar um mau exemplo, é corrupto, desvia dinheiro, a gente acha que a gente também pode ir pelo mesmo caminho. Então o levita deixou de prestar socorro porque ele seguiu o mau exemplo do sacerdote, que deixou de cumprir a lei, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo. Então, cumpridor da lei, ele deixou de cumpri-la por observar a lei. Agora, a Bíblia diz que, de igual modo, certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Olha só, samaritanos e judeus são inimigos, mas exatamente o improvável, aquele homem que estava colocando sua vida em risco ali, poderia ter razões, dezenas, centenas de razões para passar ao largo, exatamente esse homem é o que presta socorro. E Deus gosta de nos mostrar, e Jesus gosta de nos mostrar, que é exatamente de onde não se espera é que sai uma atitude de socorro, de compaixão, de amor.
Às vezes você fala que você é compassivo, mas você passa por mendigos nas ruas, por pessoas pedindo por alimento e você não faz absolutamente nada. Você fala que você é um excelente evangelista ou que você é um líder nato, mas você não demonstra com suas atitudes, com suas ações, nada disso. O samaritano, ele pegou óleo, azeite, e azeite era caro, azeite era raro, e ele vira o azeite sobre as feridas para acalmar a dor, para acalmar os ferimentos. Roupa também era muito valiosa. O samaritano vê ali o homem nu, porque hoje a gente tem guarda-roupa lotado de roupa e fala, ai, não tem nenhuma roupa para vestir. Mas naquele tempo eram poucas as vestes. Eram tão valiosas que o salteador deixou o homem nu para levar as roupas. Aqui no Brasil, leva-se um tênis, leva um boné de marca, talvez uma jaqueta, mas não anda deixando o povo nu. Mas ele deixou nu porque as roupas eram valiosas. E agora o samaritano, sabendo que suas vestes eram valiosas, ele rasga as vestes, faz bandagens, faz uma bandagem para curar, para amarrar os ferimentos, e mais do que isso, ele ainda coloca vinho para trazer ânimo, para não deixar que o homem morresse. E para encerrar o quadro, ele pega o seu próprio animal e coloca aquele homem ferido e leva para a hospedaria. A hospedaria é um capítulo à parte. A hospedaria está exatamente na metade do caminho. Entre Jerusalém e Jericó são 27 quilômetros de descida. Gastava-se um longo tempo para chegar de uma cidade a outra. E como, dependendo do horário que se saísse de Jerusalém, pegava a noite no caminho e colocava a vida em risco. Então havia, convenientemente, uma hospedaria no meio do caminho. A igreja deve ser essa hospedaria. A igreja deve exercer esse papel. O Conselho de Pastores e Ministros tem pastores de diversas denominações. E todos devem entender que a igreja é lugar de acolhimento. A igreja recebe o samaritano, recebe o judeu, recebe o viajante, o ermitão, ele recebe todos. Ela acolhe, trata e depois envia. Ou acolhe, trata e capacita. Então, nós precisamos entender que aquele tempo na hospedaria é um tempo de cura. O tempo na igreja é um tempo de restauração, é um tempo para a gente voltar para o Pai, para a gente se reerguer, para que as nossas ideias sejam recompostas. E o que acontece no dia seguinte? É muito lindo entender que o samaritano chega para o dono da hospedaria e diz assim: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Quando? Quando ele voltar. Quem é que prometeu que vai voltar? O samaritano verdadeiro, o nosso Senhor Jesus, aquele que deu a sua própria vida por nós, aquele que verteu até a última gota do seu sangue na cruz do Calvário para resgatar a mim e a você. E olha só, ele saldou, o preço está pago, está consumado, não tem mais dívida. A dívida, o pesado o encargo que estava sobre os nossos ombros, foi pago por Jesus. E olha só, ele voltará. Há uma promessa grandiosa. E quando ele voltar, que ele nos encontre o quê? Curados, restaurados, de pé, prontos para ouvirmos a sua voz, prontos para fazermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se coloque no lugar do samaritano. Agora você pagou a dívida, deixou o rapaz ali em recuperação e você vai embora. Mas você sabe que na volta você vai encontrar outras pessoas precisando desse acolhimento. Jesus prometeu que vai voltar e eu e você devemos aguardar essa gloriosa vinda. Eu e você devemos estar preparados até que ele volte. Eu espero que essa mensagem tenha esclarecido e abençoado a sua vida. Aqui no Conselho de Pastores, nós vamos ter um momento de oração em seu favor. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, nós somos gratos pela tua poderosa palavra, que quando nós abrimos, ela é mais do que papel e tinta. Ela é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Usa a tua palavra, Senhor, para alcançar pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as religiões. Que a tua palavra seja o bálsamo curador sobre a vida daqueles que estão feridos, angustiados e cansados. Renova cada um, Senhor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Olha só, eu quero convidar você mais uma vez para fazer parte de um dos cultos do Conselho de Pastores e Ministros do Estado de Minas Gerais. Pastores e líderes costumam ficar muito isolados, costumam ficar muito solitários. E aqui, nos encontros do Conselho, você vai ouvir uma palavra, você vai ser edificado e vai ser e fazer amigos. Agora você vai ficar com a pastora Daniela, que tem uma palavra para o seu coração. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, é uma noite onde o Senhor, Ele vai quebrar barreiras espirituais nas nossas vidas, é uma noite de ativação profética, é uma noite de posicionamento. Já cheguei aqui posicionada, ai de mim se não fosse o Senhor, não estaria aqui pregando. Então é noite onde o Senhor vai estar liberando remédios espirituais, armas espirituais para as nossas vidas. Então, desde já que a sua mente esteja 100% alinhado com o trono do Senhor da graça, longe daqui toda ansiedade, mal-estar, frustração, cansaço, pessoas dispersas, mente embaralhada, seja desfeita, anulado toda operação das trevas em nome de Jesus, ativa a mente do teu povo, Senhor, os olhos espirituais, ó Deus, para que a tua palavra seja derramada, ativada e venha nos transformar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? E o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus Yahvé determinou a serpente: por que fizeste isso, Zé maldito, entre todos os animais domésticos, e o Zé entre todos os animais selvagens? Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti, mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Obrigada, Senhor, é a tua palavra, Deus. Obrigada por ela, em nome de Jesus. Vemos aqui no versículo 6 que a árvore, ela se tornou agradável, atraente, desejada para Eva. A árvore em si ela não mudou, ela era a mesma. Ela continuava lá no jardim. Mas ela teve essa percepção a partir do momento que ela recebeu uma palavra, palavra da serpente. Então ela passou a ver de forma completamente diferente e desejável. A coisa foi induzida. Eu fico conjecturando na minha mente, imaginando
os dois no jardim e passando, ó, aquela árvore lá não é interessante, a gente já tem um comando, então não faz parte da nossa história, né? Ou não faz parte de mim. Não sei se isso às vezes, né, já aconteceu com você. Eu nunca vou beber, eu nunca vou isso, eu nunca vou aquilo, eu nunca vou trair, isso não faz parte da minha vida, não faz parte da minha história. E está tudo certo. Só que aí vem chegando as concessões, vem chegando as conversas. Chega a conversa de Satanás através da serpente. Todos nós sabemos disso aqui. E aquela sugestão se torna algo agradável. Se torna algo desejável. A partir do momento que ela come daquele fruto que eles comem, Adão também comeu, então o veneno daquela cobra, através da atitude deles e do fruto do conhecimento do bem e do mal, já se torna já algo que passa a fazer parte daquele casal e da história da humanidade. A serpente, representação de Satanás. Assim, quando Deus encontra com eles no jardim, aí o Senhor fala: então eu vou estabelecer inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça. Jesus Cristo, a promessa sendo revelada, já estava ali sendo declarado que Deus enviaria Jesus, o nosso Salvador. Então veria ali, a partir dali, uma jornada muito grande. A jornada de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos filhos das 12 tribos, da dinastia de Israel, e assim por diante, até chegar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas durante todo esse percurso, enquanto as promessas de Deus estavam se cumprindo, através de todo esse caminhar do Velho Testamento, da genealogia, a operação das trevas também estavam sendo trabalhadas. E uma operação muito grande é a operação de Pitom. Pitom é um principado, um príncipe das trevas, que age sob o comando de Satanás para poder trazer ataques à igreja, ataques às nossas vidas, matando, minando, trazendo preguiça espiritual, trazendo morte, trazendo mentiras, trazendo cobiças, tudo através de encantamentos, de venenos das trevas que são liberados. A gente consegue ver isso nitidamente em Atos. Vamos lá para Atos 16. Vamos ver essa operação no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, ele desmascarando uma atividade satânica pitonesa, enquanto ele estava a caminho. Vamos lá, Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros, adivinhar. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-se dela. E naquele mesmo instante, ele saiu. Essa sacerdotisa aqui, ela era uma pitonisa. Quando fala, né, uma jovem escrava, essa tradução do grego aqui, ela está errônea. Ela era jovem, sim. Ela tinha donos,
mas ela não era uma jovem qualquer. Ela não era uma jovem que não oferecia nenhum tipo de perigo. Ela era uma sacerdotisa. Ela era uma bruxa. Ela era uma pessoa que se valia de vários feitiços, de vários acordos sexuais com sacerdotes, com várias invocações para fazer com que espíritos de adivinhações tomassem conta dela, do seu corpo. E diz a história, a tradição, vocês conseguem esses relatos também na história dos gregos, que eles faziam misturas de ervas, eles faziam muita alquimia, e uma alquimia alucinógena e, claro, satânica, para que ao subir aquele cheiro, subir aquela fumaça, essas pessoas ficassem, esses sacerdotes, essas sacerdotisas ficassem inebriados, ficassem possuídos também com o cheiro. Então é daí que a gente também vê muita coisa que acontece com ervas, com elementos naturais que são industrializados, e as pessoas hoje usam para uma série de questões, e isso teve essa origem em Piton, que foi na Grécia, e era muito famoso, né, esse santuário deles, que era o santuário de Delfos. Então eles tinham o costume, os gregos, eles eram muito egocêntricos, então eles queriam saber do futuro. Isso era muito importante, porque estava tudo muito ligado ao eu, estava muito ligado, né, àquela coisa do eu sou. Então eu tenho que controlar o que vai acontecer na minha vida, eu tenho que controlar o meu futuro. Tem gente que não superou nem o passado, não é verdade? Tem gente que não sabe nem viver o presente e está preocupado com o futuro. Na Bíblia diz que o futuro pertence ao Senhor. Então, todo tipo de tentativas de adivinhações, de tentativas de entender, né, de adivinhar o futuro, está debaixo de uma operação de um principado que se chama Piton. Esse espírito, por ser um espírito de sedução, fiquem atentos a isso. Por ser um espírito de sedução, ele usa pessoas que não desconfiamos. Usa pessoas que amamos. Usa pessoas que estão ao nosso lado. Por isso esse principado, esse demônio, ele precisa ser discernido nas nossas mentes. A culpa às vezes não é da pessoa, mas a pessoa está debaixo dessa influência, desse governo. É por isso que a gente tem que estar com o nosso espiritual completamente alinhado com o Espírito Santo de Deus. O mundo espiritual é real. A gente está aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, contando essa experiência de Paulo. Esse espírito, ele saiu através do nome de Jesus. Essa mulher, ela foi liberta, mas aqui tem todo um contexto. Por que ele teve necessidade de expulsar esse demônio? Primeira coisa, porque não era brincadeira. Ele não podia brincar com algo espiritual. Ele teve medo? Não. Ele não teve medo. Mas aquele espírito estava tentando se passar por um espírito da verdade, ao dizer que Paulo era homem de Deus e que deveriam parar e escutá-lo. Então, através dessa revelação, essa bruxa, essa sacerdotisa, esse espírito de engano estava querendo decretar uma verdade, mas através de um espírito da mentira.